Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Que bom receber cada um dos irmãos nesta noite aqui na casa do Senhor, mais uma vez. E também quero dar boas-vindas a você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês de uma forma toda especial. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto, eu quero que você fique aí com a palavra de Deus que está em suas mãos, pronta para abrir, nos acompanhar. Não sei se a Dudinha vai conseguir também aí colocar aí no Data Show os textos que nós vamos mencionar, mas hoje nós queremos falar de graça, o que realmente é graça, uma doutrina de suma importância, principalmente nos dias que nós estamos vivenciando, né? Quando falamos da salvação. Então o texto básico, o texto de referência para nós, não poderia ser diferente, tinha que vir do apóstolo Paulo, né? Está lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10, e creio que todos nós já lemos várias vezes, creio que muitos já sabem até de cor esse texto, e quando falamos do apóstolo Paulo, não temos como fugir da doutrina da graça. Primeiro vamos ler o texto, primeiro vamos orar mais uma vez, e depois lermos o texto de Efésios 2, de 8 a 10. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por este momento, pelo retorno à tua casa. Obrigado por rever nossos irmãos, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Então a Tua palavra será lida, Deus, e nós estamos na total dependência do Senhor. É o Senhor, Deus, que precisa falar, é necessário que o Senhor fale aos nossos corações. Assim, Deus, vamos obter o melhor para podermos caminhar bem definido, de acordo com a Tua vontade e de acordo, Deus, com que a Tua palavra fala aos nossos corações. Então, Deus, abençoa este grupo de irmãos que está aqui na Tua casa, aqueles que nos assistem em casa. Mais uma vez, intercedemos pelos enfermos e agora também lembramos, Deus, da dona Célia Carreta, que está ali internada, na iminência de uma cirurgia, que o Senhor esteja abençoando, Deus, a Tua serva, e assim todos os acamados e todos os enfermos da Tua casa e aqueles que nós não conhecemos, mas que carecem, Deus, da cura, da Tua bênção. Então abençoa, mas fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, igreja, Efésios 2, nós vamos lá no versículo 8 ao versículo 10, Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, vamos colocar em pé um pouquinho só, vamos ler todos numa só voz, você que está em casa também, pegue a Bíblia, leia junto conosco aí também, Efésios 2, de 8 a 10, todos juntos, nos fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Agora pode assentar, vamos lá para o capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Olha só que bênção. Se nós chegarmos até lá no estudo de hoje, nós vamos considerar isso que nós vamos ler aqui também agora. Efésios capítulo 1, de 1 a 2, vamos lá, todo mundo junto? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você viu aí que no primeiro capítulo, logo no segundo versículo, a saudação de Paulo se dá também pela graça. Volta aí em Efésios de novo, falei que vocês vão ver a Bíblia hoje, hein? Vamos lá, pode sentar. Essa dupla até fica em pé junto, senta junto, sai junto, chega junto. Efésios, último capítulo, capítulo 6, versículo 23 e 24. Olha só que coisa interessante aí. A bênção que Paulo, no final de sua carta, né, típico, peculiar das cartas paulinas, olha como ele termina o livro, a sua carta aos Efésios. Todos juntos. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Repete esse último versículo aí para o irmão que está do seu lado aí. Vai lá, para o irmão ou para a irmã, olha aí.
Leia para ela e para ele. Você que está em casa também, leia. Vamos lá. A graça seja com todos os que amam sinceramente. Então, você já aprendeu uma dica hoje. Quando você quer falar algo e oferecer a graça e abençoar alguém, chega assim você, a graça seja com todos que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que esse tema, essa teologia da graça, você vai encontrar ela de fora a fora no Novo Testamento. Então, a graça é considerado o sumário e, ao mesmo tempo, a substância da fé no Novo Testamento. Ela vem fazendo o sumário, ou seja, a introdução da principal doutrina, e, ao mesmo tempo, é a substância da fé que o Novo Testamento nos apresenta. Ou seja, quando nós olhamos o perfil das religiões, nós vamos ver que à vista dessas religiões, em todo o mundo, não é só aqui no Brasil não, em todo o mundo, tem dois modos de salvação. As religiões apresentam somente isso, dois modos de salvação, daquelas que pregam a salvação. A saber, o homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus. Não existe outra forma da apresentação da doutrina da salvação que não seja desses dois caminhos, né, ou da religião, do mundo inteiro. O homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus. Também vale a pena outras considerações como a salvação é um caminho aberto pelo homem da terra ao céu ou é resultado do caminho que Deus abriu do céu à terra. Essa definição do pastor Hernandes. A salvação, dentro desses dois perfis, dessas duas formas de tratar a salvação. A salvação é um caminho aberto pelo homem da terra ao céu, ou resultado do caminho que Deus abriu do céu à terra. Outros pensam assim também: o homem constrói sua própria salvação pelo seu esforço, ou recebe a salvação como dádiva imerecida da graça divina. Já começamos a ficar um pouquinho mais claro com aquilo que nós pensamos, mas está dentro de dois pensamentos que nós consideramos. Ou seja, não existe um caminho alternativo, nem uma conexão que se une, que se funde esses dois pensamentos. Ou seja, os dois pensamentos que regem as religiões do mundo a respeito da salvação é: ou o homem constrói a sua salvação, ou a salvação vem do próprio Deus, ou nós não merecemos a salvação, mas Deus, pela sua graça, nos atinge com ela na nossa existência, pela graça que Deus tem. Ou seja, a soberana graça de Deus, nós entendemos assim, é o único meio pelo qual podemos ser salvos. E ao longo dos estudos nós vamos ver isso. E quando nós olhamos a reforma, os reformadores, eles ergueram essa bandeira, está lá entre uns dos 5 solas, né, que fala somente a graça, sola gratia, em oposição à pretensão do merecimento exclusivo do homem. É só a graça, somente pela graça, que os reformadores assim pensavam e defendiam, que o homem conseguiria a salvação. E jamais pelo seu esforço, pelo merecimento humano. Quando nós olhamos os catecismos que muito de nós aprendemos quando criancinha, nos dão a resposta: graça, completa igreja, é o favor imerecido, né? Quem não sabe isso, todos nós sabemos, né? Graça é o favor imerecido que recebemos de quem? De Deus. Então a primeira coisa que entendemos sobre a graça é o que ela não é. O que ela não é. Não é algo que nós merecemos. Então a primeira coisa que eu entendo da graça é algo que nós não merecemos. E olha que eu quero falar e frisar que nós estamos falando da graça salvadora. No primeiro momento eu não considerei que há a graça comum, que é um outro assunto, mas eu estou mencionando a graça salvadora, né? Então, de fato, se isso for tudo que já entendemos sobre a graça, presta atenção, já estamos certos de que Deus, com certeza, se alegrará de que sabemos que a sua graça em nós, ela é imerecida. Ou seja, nós olhamos para Deus,
olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos, se não fosse a graça de Deus, o favor de Deus, nós, por nós mesmos, pelas nossas forças, não conseguiríamos atingir as condições necessárias para sermos salvos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos, diante do que nós somos e daquilo que nós podemos fazer, que de fato nós somos salvos pela graça. Nós sozinhos não conseguimos atingir os céus. No Novo Testamento, graça é uma palavra de importância central, de fato, e palavra-chave do cristianismo. Então, quando você vai estudar o Novo Testamento, você não pode perder o foco da doutrina da graça. A doutrina da graça é a chave, né? É a chave de tão importância que atravessa aí o Novo Testamento. É a palavra de mais importância que tem dentro do cristianismo. Graça é aquilo sobre o que o Novo Testamento vai escrever, vai mostrar, elaborar por nós. Presta atenção aí e pega a Bíblia, por favor, e nos ajude. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5,10, nós vamos perceber que o Deus exposto ali é o Deus de toda graça. Dá uma olhadinha lá, 1 Pedro 5,10, né? Está lá. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, em fundamentar. Então, na carta de Pedro, Deus é apresentado como Deus de toda graça, favor e merecido. Ele tem e Ele oferece. Vamos dar mais um pulinho na palavra de Deus. Vamos lá em Hebreus 10, 29. Olha só que bênção para nós. O que está lá para nós? Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então aí no Novo Testamento, os heróis da fé, o escritor de Hebreus menciona o Espírito da graça. Então Pedro menciona o Deus de toda a graça, Hebreus menciona o Espírito da graça, e toda a esperança ali exposta apoia-se sobre o quê? Agora vamos ver o que Lucas fala lá em Atos 15, 11. O que o nosso médico fala em Atos 15, 11? Toda a esperança ali exposta apoiam sobre, olha lá, Atos 15, 11. 11, isso. Mas cremos que fomos salvos como também aqueles que foram, ou seja, toda a nossa esperança, Lucas aí no livro de Atos, vai dizer para nós que vem da graça do Senhor Jesus. Então nós temos o Deus de toda graça, temos o Espírito da graça e a graça do Senhor Jesus que joga em nós, que promove em nosso coração a esperança da salvação. Então o Novo Testamento é uma cartilha, é o beabá da graça. Você não consegue fugir dessa doutrina quando você lê e observa aí o Novo Testamento. Mas também temos mais, 2 Coríntios 12, 9, olha o que acontece lá. Nós vamos ver Paulo agora falando uma coisa muito interessante sobre a graça. Aquele que o Senhor sustentou a Paulo, e sustentou com certeza, e sustentou de uma forma. Quem souber de qual pode falar, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Ou seja, nós vamos ver também que a graça, de certa forma, vista e percebida por Paulo, é aquele que mais fala da graça, é o apóstolo da graça. Nós vamos ver que ele vê que a graça de Deus em si mesmo é o sustento. Por isso que ele consegue suportar, não somente o espinho na carne que ele tem, mas todas as tribulações, perseguições, injúria, calúnias, as dificuldades do dia a dia. Ele é alimentado por esta graça que vem de Deus, porque o próprio Deus olhou para ele e falou o quê? A minha graça te basta, ponto, e acabou. Você não merece, Paulo, mesmo sofrendo e fazendo, tem esse detalhe, ele sofre, mas faz, né?
Ele está padecendo, mas está praticando a palavra. Ele está ali na iminência de morte, mas ele está pregando. Ele está entre cadeia, ele está pregando. Então esse espinho na carne que nós não sabemos, né, à luz da palavra de Deus, não foi revelado para nós. Há vários estudos sobre isso. Eu até hoje não me convenci de nenhum deles. Por isso que eu não arrisco dizer para ninguém o que é o espinho da carne de Paulo, porque até hoje eu não fui convencido por alguém o que era o espinho da carne. Fala-se muita coisa, mas eu não sei. Só sei que era algo que o perseguia, que estava com ele, que fazia com que ele pudesse lembrar a todo momento que ele era totalmente dependente da graça de Deus, fazia com que ele pudesse lembrar a todo momento que ele era pequenininho, que ele era assim muito fraco diante de Deus e que Deus o sustentava na sua fraqueza. Agora, que espinho é esse? Não sei. Também não tem muito interesse em saber, porque o contexto já me diz, me fala o que era quando Deus fala assim: a minha graça te basta. E eu entendo também que a graça de Deus é tão suficiente em nós, mesmo nós sendo pecadores e pecadores regenerados, salvos, como Paulo, né, arrependidos do pecado e fazendo a obra de Deus, eu sei que esta graça que Ele nos oferece é suficiente para caminharmos em todo o tempo, mesmo que em algum momento tenhamos que caminhar nas dificuldades. Quem sabe você tem o seu espinho e não sabe na caminhada, e você está prevalecendo aqui. Você está permanecendo aqui. Talvez você ainda não entendeu, mas é a graça do Senhor que está te alimentando, te fortalecendo, para que você venha a praticar a palavra de Deus. Você não desiste de Deus, não consegue desistir. Essa é a graça de Deus, que nos alimenta, mesmo em tempos de dificuldade. A minha graça te basta. Ou seja, estou satisfeito com você, Paulo, do jeito que você é, do jeito que você está. Estou satisfeito com o que você está fazendo. Você não precisa fazer nem mais nem menos, porque a minha graça te basta. Então nada vai tirar ou afastar você da salvação que você tem na minha pessoa, na pessoa de Cristo. Que bênção! A minha graça te basta. Mas vamos ver no dizer de João 1,17. Olha só que coisa, João 1,17. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então a graça e a verdade que vieram por meio de Cristo, através de Cristo, na pessoa de Cristo, né? E as novas acerca de Jesus são chamadas, olha só, Atos 20, 24, olha que bênção. Você já falou muitas vezes disso, mas não sei se atentou que também é algo que é movido pela graça. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar, aí está no sentido de pregar, anunciar o Evangelho, né, profetizar a palavra de Deus, né, o Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez, Lucas apresenta o Evangelho como graça de Deus. As boas novas que nós todos os dias pregamos para alguém, pregamos como graça. Estamos entendendo como que o Novo Testamento fecha essa doutrina da graça em Cristo, na palavra de Deus, no próprio Deus, no Espírito Santo, trazendo e levando para Ele a soberana vontade dEle, que prevalece sobre nós. É a vontade de Deus querer nos abençoar. Isso é graça. Vem dEle para nós, não de nós para Ele, por mais que podemos fazer. Então, a crença dos apóstolos, na realidade, é centralidade, né, da graça, e essa crença era tão forte que os levou a criar um novo estilo de carta. Por isso que eu pedi aos irmãos no início para ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Efésios e o último versículo de Efésios. E assim você vai perceber essa rotina constante nos livros, nas cartas do Novo Testamento. Preste atenção que é assim, depois em casa você vai conferir. Por isso que eu só peguei Efésios como exemplo. Ao invés do convencional salve, né, ou bom dia, ou boa tarde, a saudação inicial de todas as 13 cartas de Paulo toma a forma de uma oração: por graça e paz, por graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, invocada sobre os seus
leitores. Sempre começa isso. Como é que nós começamos o culto, geralmente? Com a primeira palavra que alguém assume o púlpito, a liturgia fala? A graça do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos, não é isso? Sempre tem alguém que tem uma frase de impacto, mas a ideia é, fala assim, é a graça. O que está acontecendo aqui está acontecendo pela graça. Começa pela graça. E agora nós vamos ver também o meio, o conteúdo, como eu gosto sempre de falar, a cereja do bolo da salvação, é no meio da nossa caminhada, é a graça. E o final também é graça. Olha o final das cartas, como que acontece. Aí no final, se no primeiro momento a carta não começa com bom dia, boa tarde, mas começa sempre mencionando a graça, a paz, a misericórdia de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja convosco, com todos os santos. O término também, como nós vimos no livro de Efésios, na carta de Efésios, também ao invés do usual, adeus, até logo, até amanhã, ou até a próxima, cada carta termina com uma outra oração, rogando a graça do Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente graça sobre cada crente. E o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja, com o povo de Deus, espalhado em todos os cantos da terra. Ou seja, nós compilamos a identidade do Evangelho no Novo Testamento. Início, meio, fim, movido pela graça, daquilo que vem de Deus. Então percebemos como a graça é uma doutrina ampla, absoluta, que tem ali, ela é arraigada numa outra doutrina, que eu acho que é a principal e a mais interessante, se nós entendermos tudo depois é entendido perfeitamente, soberania de Deus. Ela é agarrada ali na soberania de Deus. Deus é Deus. E Ele olha para nós e fala assim, olha, só pode chegar aos céus, ser salvo, através da graça. E a graça é minha. E a graça é dada através do meu Filho. A graça é dada por ação exclusiva do Espírito Santo. A graça é o alimento que vocês precisam para caminhar, independente da situação que estão vivenciando. A graça é aquilo que fortalece o cristão, mesmo quando ele se sente fraco, pequeno. Ele sabe que está nas boas mãos do Senhor, e nas boas mãos do Senhor ninguém consegue tirá-lo, porque ele está ali mediante a graça, favor imerecido. A minha graça te basta. Que consolo, né? Eu confesso que nas minhas orações, e quando ali confesso os meus pecados e clamo pelo perdão, e depois olho as minhas limitações, as minhas dificuldades, e olho o tamanho do caminho que eu tenho que percorrer, o tamanho da seara, os conflitos e dilemas e problemas, que às vezes você tem que sair da alegria, do lamento ao choro, em questão de minutos, de horas, uma coisa assim que você fica, o que eu vou fazer? E eu fico, Senhor, eu preciso, me ajuda, me fortalece, e parece que veio esse texto de Paulo assim no meu ouvido, dizendo assim, a minha graça te basta, cara, levanta e vai para frente, lá eu cuido de você, só não fica parado. E também não fica murmurando, e não fica reclamando não, vai fazer alguma coisa que minha graça te basta. Chega lá, que eu quero que só você chegue. Se você chegar já está bom para mim, porque a minha graça te basta. Coisa tremenda, irmãos. É isso que nos fortalece. Aí quando você olha para dentro de si mesmo, você fala assim, mas por que eu mereço essa graça? Por nada. O que eu consigo fazer para merecer essa graça? Nada. Isso vem exclusivamente de Deus. A obra redentora de Deus, de Cristo Jesus na cruz, por mim e por você, essa graça que vem mediante a Cristo, é o preço máximo pago pela nossa salvação. Homem nenhum poderia pagar. Obras nenhumas conseguiria pagar. Nenhum poder humano poderia adquirir. É Deus, vem de Deus. Então eu gosto quando a gente olha a palavra, principalmente as cartas paulinas no Novo Testamento, como nós falamos no início, nós observamos essa doutrina da graça de forma intensa na vida de Paulo e da igreja. E é o que nós precisamos nos dias de hoje. Viver pela graça. Viver pela graça, irmãos. Né? Não pelo que vemos, não pelo que estamos prevendo, mas precisamos viver pela graça, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores, sabendo que nossa caminhada já está garantida, protegida. Nós estamos caminhando nas mãos do Senhor, esse Deus que está disposto em si mesmo a nos salvar,
e nos adquiriu isso através de seu Filho Jesus. Isso é graça. Tanto as cartas de Pedro, também mais à frente um pouquinho, como a de Judas e o Apocalipse, temos e observamos saudações similares. Nós não vamos ver, mas depois os irmãos podem vir em casa. Hebreus e Apocalipse têm formas semelhantes de encerramento, enquanto que a segunda carta de Pedro, se nós olharmos direitinho, termina com apelo, que aí eu quero que a igreja leia. Olha como termina a segunda carta de Pedro, como termina? 2 Pedro 3,18. Olha que bênção. 2 Pedro 18. Então nós vamos ver lá Apocalipse, caminhando para a mesma situação, Hebreus, né? E agora nós vamos ver a carta aí de Pedro, 2 Pedro 3,18. O que está dizendo assim? Aí, antes crescei na graça e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ou seja, esse finalzinho desta carta, ele fala para nós e termina com um apelo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se existe um apelo de extremo valor, de importância, de extremo poder, e se eu creio que a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, revelada ao homem, aonde os homens escreveram, tiveram e foram iluminados pelo Espírito Santo, e ali escreveram toda essa revelação para nós, nós estamos vendo que o apelo e a vontade de Deus é para que nós possamos crescer na graça, e crescendo na graça, entendendo a graça de Deus em nós, nós vamos também ter o conhecimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vamos entender que somos salvos exclusivamente por Ele, e não por nenhuma outra atitude humana que nós possamos presenciar. Como falei no início, que a critério de salvação, todas as religiões do mundo pensam de duas formas diferentes. A primeira é que Deus que salva pela sua graça, e outra que o homem pode, por alguns meios e algumas decisões e habilidades, conseguir a sua salvação. Nós não entendemos assim a segunda maneira, e sim a primeira. A salvação vem exclusivamente de Deus pela graça. E o Novo Testamento é o documento, né, registrado em cartório divino, né, com firma reconhecida pelo sangue do Cordeiro na cruz, que somos salvos pela graça, e não pelas obras, e não pelas nossas capacidades. Aí entra um pouquinho, né, pela nossa graça comum, que todos nós temos, crentes e não crentes têm, né, que está aí à nossa disposição sempre. Não é por aí, mas é pela graça que vem de Deus. Então, tudo quanto é dito nessas cartas, entre a saudação e a bênção final, ilustra a verdade que para os apóstolos a graça era o fato fundamental da vida cristã. E é o que precisa ser para nós. Se nós somos discipulados pela doutrina dos apóstolos, este entendimento deste fundamento da vida cristã precisa estar no nosso coração também. A graça era o fato fundamental da vida cristã. Agora cá entre nós, né, irmãos? Se eles, os apóstolos, assim entendiam, né, e assim eles ilustravam para nós que a graça era o fato fundamental da vida cristã, e quando nós olhamos para a vida desses apóstolos, para o ministério desses apóstolos, o que eles fizeram, o que eles praticaram, e assim mesmo eles desaparecem do seu ministério e faz com que Cristo apareça soberanamente, sendo absoluto no que diz respeito à salvação. Esses homens viveram o verdadeiro sacrifício por amor a Cristo, foram baluartes da fé, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas quando eles falam da salvação, eles desaparecem, e quem aparece é Cristo. Volto a lembrar do início do ministério do Senhor Jesus. Como é que ele foi apresentado por João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, homem que atraía multidões ao deserto. Ao deserto, não era numa catedral, não era num shopping. O homem que vestia de uma forma estranha,
Não era a moda da época, né? Não eram os ternos bacanas da época. Tem até um estudo que eu estava lendo esses dias lendo a carta de Marcos, né? A gente tem pregado sobre Marcos. Aí caí lá no capítulo 10, preguei domingo sobre as crianças. O mesmo capítulo 10 fala do jovem rico, né? E há uma curiosidade para se identificar um jovem rico, uma pessoa rica na época de Jesus, era a cor da roupa. Se era azul, era rico, porque era muito caro ter essa tintura na roupa, essa cor na roupa. Então o pessoal que faz essa análise, essa exegese do texto, diz assim: então aquele jovem chegou diante de Jesus, aquele homem, né? O título aparece como jovem, mas um homem, o texto apresenta como homem, um homem chegando a Jesus, rico. Então presume-se que ele estava com aquela roupa com a gola azul, que se destacava. Interessante isso. Isso é uma cultura da sociedade. Quando você vai aí nas cidades históricas de Ouro Preto e tantas outras, Moisés, você que foi cidadão lá, recebeu a chave, como é que é da cidade lá de Minas, que você morou lá perto? Isso, você recebeu até a chave da cidade, né? Aí tinha alguns detalhes dos casarões, que era, eu não sei falar, onde os telhados vinham, se tivesse 3, era porque era muito rico, não é isso? Se tivesse 2, era mais ou menos, tivesse uma, e se não tivesse nada, era pobre mesmo. Do telhado, é. Aquilo ali que apresentava o quê? A condição financeira. Meus irmãos, é coisa incrível. Na época de Jesus era a cor da roupa, era o detalhe do azul, porque essa confecção azul, essa cor azul, na época a ciência, a tecnologia, né, não tinha como imprimir essa cor como hoje é muito fácil. Então qualquer um usa azul hoje, até o pobre usa, né? Mas na época de Jesus o azul destacava como rico. Então esses homens aí, essas pessoas que chegavam, né, voltando em João Batista, tinha uma roupa que não tinha nada de rico, que não colocava em destaque da sociedade. A sua alimentação, não sei se nós teríamos coragem de praticar a dieta de João Batista. Eu já vi jejum de Daniel, já vi vários tipos de jejum, mas nunca vi alguém falar assim: vou praticar a dieta de João Batista. Alguém lembra aí? Que eu não preparei essa parte não, caiu agora. O que era? Curiosidade da SAF. O que era lá? Gafanhoto? Mel silvestre? Só? O mel ainda vai, mas gafanhoto alguém já tentou aí? Eu acredito que se você for lá para a Índia, para a China, para aquele lugar lá, eu acho que você vai comer uns negocinhos desse aí. E outras coisas mais, cultural também. Mas... Oi? Lagarta. Na Amazônia aqui pertinho é lagarta. Principalmente aquela que vem do coco, tem uma árvore também, né? É isso aí. Quando eu fiz teste sobrevivente, eu não comi, mas me apresentaram a lagarta. Sobrevivência na selva. Ô, tempo bom. Já fui bom nisso, viu? Puxa, não dá mais não. Então, irmãos, esse homem que atraía as multidões, batizava, ele se isenta. Ele puxa ali um interruptor e apaga, para que Cristo brilhe. Isso é graça. Você está satisfeito, você está trabalhando, você está ministrando, você está na labuta, porque você encara que a graça vem de Cristo, você não merece e você reconhece, então você produz, mas quem é o destaque é Cristo, não somos nós. Isso é graça. Então, os apóstolos tinham isso, a graça era o fato fundamental da vida, e eram homens que viveram o verdadeiro sacrifício por amor a Cristo, mas sempre a honra e a glória era dele, e eles sabiam que por si mesmo, olha meus irmãos, por eles mesmos não conseguiria a salvação. Quando a gente olha para o primeiro mártir, né, que a Bíblia registra, que foi o diácono Estevão, ele ali sendo apedrejado, mas ele recorrendo à graça, acreditando na graça. Mesmo assim, pagando um preço em si mesmo, sendo ali morto pelas pedradas, mesmo assim ele entendendo que a salvação é pela graça, é Deus que quis. Não tem nada a ver com aquela coragem de enfrentar as pedras, de pregar um sermão
e receber como consequências pedradas. Não tem nada a ver. É a graça. É a graça salvadora de Cristo. E isso que importava para os apóstolos. Eles tinham a consciência de que nada poderia retirar das suas mãos, ou da sua mente, ou do seu coração, como os irmãos queiram, né? A salvação. Porque a salvação não pertencia a eles, não pertencia a quem estava subjugando. A salvação pertencia ao Deus Criador, que olhou com graça e misericórdia para cada um deles, como olhou para mim e para você, e falou assim: eu quero você, eu quero te salvar, e a minha graça te basta. Segue do jeito que você está. Pronto. O problema é comigo. Vem. Isso é graça, entendimento da graça. Com frequência se diz que toda a razão que a salvação no Novo Testamento, a razão da salvação e o tema do Novo Testamento é a graça. Porém, a salvação neotestamentária é pela graça de Deus, e isso nós falamos do início ao fim. Lá em Efésios 2, de 5 a 8, os irmãos podem ler depois, vai presenciar aí. E lá em Tito 2, de 11, vai ver que a graça de Deus é que nos dá a salvação. E lá em Efésios 1, 6, vão ver que a finalidade da salvação é louvor da glória e da graça de Deus. Então, quando nós adoramos, quando nós louvamos a graça de Deus, que é dele, e ele pegou e direcionou para nós. Isso é adoração. Reconhecer o seu estado pecaminoso, limitado, onde nós, por nós mesmos, não conseguiríamos, mas Deus, na sua soberana vontade, nos agraciou. E é por isso que nós louvamos a graça de Deus. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças pelo teu semioso amor. Eu te agradeço. Aí vai, né? É graça. Por isso que nós louvamos. Ao que parece, quando corretamente compreendida, essa palavra graça contém em si mesmo toda e engloba toda a teologia do Novo Testamento. Então, quando você começar a ler o Novo Testamento, você já começa com a oração de gratidão: Senhor, eu agradeço pela graça. Você terminou a leitura do Novo Testamento: Senhor, eu te agradeço pela graça. Está no meio: Senhor, sem a tua graça eu não sou nada. Então, eu te agradeço pela graça. Não mereço nada, mas o Senhor quis assim, e eu te agradeço. Então, a mensagem do Novo Testamento é simplesmente um anúncio de que a graça veio aos homens, olha só, através de e em Cristo, através de Cristo e em Cristo, juntamente com apelo da parte de Deus para que eles recebam. Está lá em Romanos 5,17, 2 Coríntios 5,16. Além de receber, se vem de Deus, da parte de Deus, vem para nós para que nós possamos conhecer a graça. Colossenses 1,6. Além de receber e conhecer, Gálatas 2,21, aí coloca o Hélito, Gálatas 2,21, para que nós não fiquemos frustrados. Olha só, Gálatas 2,21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então não anulo, não há frustração pela graça. Uma vez conhecendo, revelada a nós em Cristo e através de Cristo, então nós recebemos, nós conhecemos e não ficamos frustrados na nossa caminhada. Mas também em Atos 13, 43, bota aí o Hélito, faz favor, Atos 13, 43, se eu recebo, se eu conheço, para que nós não fiquemos frustrados por alguma coisa, né? Mas também para que possamos perseverar. Despedidas as sinagogas, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Esse momento é muito especial na vida desses dois homens. Mas qual foi o conselho que foi dado a eles? Olha, vocês vão, os caminhos são difíceis, mas persevere na graça.
Lembre-se disso. É quase assim, se vocês me perdoem, dar uma viajada teológica aqui. A graça é quase assim: eu não mereço, mas logo eu acho que eu mereço. Então por isso que eu insisto, por isso que eu não desisto. Entenderam? Eu não mereço, eu não tenho como conseguir, não tenho por mim mesmo condições, mas alguém fez isso por mim. Deus fez, escolheu, e nos escolheu e tem nos capacitado para fazer e levar a nossa vida mediante a graça, porquanto a palavra de sua graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A graça é o sumário, volto a dizer, e a substância da fé do Novo Testamento, irmãos. Precisamos viver pela graça. E eu caminho para encerrar e trago aqui dentro do artigo que o pastor Hernandes escreveu, ele fala assim, um dos pontos: a graça de Deus é recebida pela fé e não por meio de obras. A salvação que a graça traz em suas asas é recebida pela fé e não por meio das obras. Não somos aceitos diante de Deus pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz. A fé não é meritória, é dom de Deus. A fé é o instrumento mediante o qual tomamos posse da salvação pela graça. E o pastor Hernandes termina assim, um texto que nós lemos lá no início, Efésios 2, de 8 a 10. O apóstolo Paulo sintetiza esse glorioso ensino em sua carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É Deus. Por isso que o cristão, ele fica sensibilizado com aqueles que são carentes de alguma coisa, e se eu posso ajudar, eu faço. Não faço porque eu vou ser salvo por fazer, eu faço porque eu já sou salvo. Aí eu pratico as boas obras, distribuo uma cesta, né? Que eu posso ajudar uma pessoa que está do lado, faço. Isso não vai aumentar em nada o meu galardão, porque o meu galardão já está conquistado pela graça em Cristo Jesus. Por isso que a igreja segue caminhando, sensível às questões sociais neste mundo que estamos vivenciando, porque dentro do mundo espiritual que cremos, nós já alcançamos a coroa eterna pela graça em Cristo Jesus. Amém?